E vamos então à nossa palestra da noite, que vocês viram o slide, é uma interrogação. Merecemos ser curados? Vamos ver, ao longo da palestra, como é que cada um de nós vai responder a esta pergunta. Talvez uma das maiores preocupações, eu até diria, se não a maior, das criaturas humanas neste planeta de provas e expiações que é a Terra, é a nossa saúde. Principalmente quando ela não é favorável. E não sendo assim favorável, quando ela é negativa, quando ela está perdida, prejudica-nos a vida como um todo. Tudo fica em função da nossa falta de saúde. É indispensável compreendermos o processo em que se dá a origem das doenças. Enquanto não soubermos isto, dificilmente nós entenderemos os padecimentos físicos. E não apenas para alcançarmos a cura, mas sobretudo para nós aceitarmos com uma forma resignada e assim minimizarmos o sofrimento. Porque nós sabemos que há males físicos que não vamos conseguir curar. Quando eles são de índole kármica, quando eles estão muito arraigados em nós, fruto de erros terríveis dos nossos passados, dificilmente alcançamos a cura. Então aí a resignação é fundamental. Porque de certeza absoluta passaremos menos doridos, menos sofridos. Então no nosso corpo existem inúmeras doenças em potencial. Mas não é no corpo de um ou de dois, é de todos. E elas só se manifestarão se várias condições forem favoráveis. A maioria das doenças estão disponíveis no nosso meio ambiente, os contágios, algumas na nossa própria herança genética, advindas dos nossos progenitores, e outras estão íncitas no nosso perispírito. São as kármicas. Sendo essas do perispírito consequências de nossos atos em vidas passadas. A neurociência, hoje em dia, tem provas cabais sobre a origem da maioria das doenças, afirmando esta ciência nova que o que controla ou desencadeia essas doenças são nossas emoções. Coisa curiosa. Embora isto já fosse, de algum jeito, de conhecimento vulgar. Desde o tempo dos nossos avós, nós já sabíamos que a pessoa emotiva, sobretudo com emoções negativas, pesadas, estava dilapidando a saúde. Então, antes de continuarmos, devemos, sobretudo, ter em mente que nós próprios somos os responsáveis por adquirirmos doenças. Não vale a pena tentarmos encontrar culpa nos outros. É em nós. Em todo o tipo de doença. Então isto é resultado das nossas escolhas, dos nossos comportamentos, em relação à nossa vida e em relação aos outros. Como nos estamos comportando com os outros. Então todos os dias prejudicamos o nosso corpo através de alimentações não sadias, através de sentimentos descontrolados, pensamentos maus. Logo, tudo isto vai gerar emoções provocadas por aquilo que não é bom. Repetimos. Existem diversos estudos que demonstram as causas das nossas emoções no desenvolvimento ou agravamento das doenças. O nosso plano emocional. Citaremos alguns exemplos para ilustrar o argumento, sem querer afirmar que sempre seja assim. Não, pode haver um fator ou outro que seja divergente. Por exemplo, a arteriosclerose resulta de uma resistência, da recusa de nós querermos ver e praticar o bem. O cancro, mágoas profundas,
tristezas mantidas por muito tempo. A diabetes, tristeza e solidão. Fibromas, alimentarmos mágoas causadas pelos outros, não pensando nós que essas mágoas nos estão fazendo coisa muito má. Nódulos, ressentimento, frustração, ego ferido. Reumatismo, este é comigo. Sentir-se vítima, falta de amor, amargura. E esta falta de amor não é dos outros por nós, é de nós pelos outros. Olha, enquanto nós hoje vamos para casa para pensar. Tiroide, pessoa sujeita a grandes humilhações, concentra a emoção da humilhação. Enxaquecas, raivas reprimidas, pessoas perfeccionistas, com a mania de fazer tudo muito bem. Derrames, resistências e rejeição à vida. Então, dito isto, vejamos de forma sintética os procedimentos que devemos ter para evitar desenvolver doenças e como compreender os casos de cura por merecimento e como a cura pode, através não só do nosso merecimento, mas do nosso esforço, ser mantida. Porque às vezes nós curamos-nos e vêm as recidivas. As doenças voltam. Então, quando nós nascemos, trazemos no nosso perispírito a marca dos resultados de nossos sentimentos desenvolvidos nas existências pretéritas, nas existências anteriores. Está lá tudo. Nós costumamos dizer que o perispírito é o disco rígido do nosso espírito. Ali fica tudo gravado. Quando voltamos, o perispírito junta-se ao novo corpo, que é gerado pelos nossos pais, transmitindo essa herança espiritual. Não é herança genética, essa também herdamos, mas também herdamos a nossa própria herança espiritual. Então, as doenças desenvolver-se-ão ou não, dependendo das nossas atitudes em relação à vida. Como eu estou trilhando o caminho da vida. Outro fator é a forma como nos relacionamos com o corpo que temos hoje. E sabemos que nem sempre é da melhor maneira. Uma vida desregrada leva a novas doenças, que podiam não estar programadas para essa reencarnação. Mas desregramos, descuidamos-nos, abusamos e a doença vem. Então, nós temos que aceitar que Deus é justo e bom. E nós sofremos muito menos do que merecemos. Esta é uma realidade que ainda não agrada a todos. Muitos de nós ainda achamos que Deus é mau, que nos dá isto, nos dá aquilo, e nós não merecemos. O que não é verdade, nunca. Então, isto deve-se, esta qualidade de justiça e de amor de Deus, deve-se à sua infinita misericórdia. Deus está sempre olhando por nós, independentemente de nós, às vezes, nem aceitarmos ou não querermos acreditar. Então, para termos merecimento da cura, somos avaliados. Somos avaliados pelo plano espiritual. A espiritualidade superior vigia cada um de nós no aspecto de ver como nós nos estamos comportando. Quais são as nossas emoções? Quais são os nossos comportamentos, os nossos pensamentos? E é isso que, em análise, vai determinar o nosso mérito ou não. E se tivermos mérito, a cura surgirá sempre no tempo certo, desde que mereçamos. A cura, portanto, está condicionada à nossa mudança de comportamento, vigiando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes, para que sejam sempre os melhores. Se nós vigiarmos e tivermos cuidado, fazendo aquilo que é o melhor possível que cada um possa fazer,
Então, nessa altura, estamos caminhando para o merecimento de não adoecermos ou, se eventualmente doentes, nos curarmos. Temos que desenvolver, pede a nossa doutrina, pedem-nos os Espíritos, desenvolver a fé raciocinada, a fé inteligente e assumir as consequências dos nossos atos. Lembremos, a sementeira é livre, a colheita é obrigatória. Depende do que semeamos. Não há ninguém que possa semear cardos e colher pão. Como quem semeia trigo não vai colher picos, vai colher trigo. Em muitos casos, as doenças não regridem com os tratamentos médicos. E é possível, quando assim é, que haja qualquer outra coisa a fazer. E esta qualquer coisa a fazer é mais do que procurar ajuda nas religiões ou nos médiuns de cura. Há mais a ser feito. Estará explícito nestes casos que nos devemos melhorar espiritualmente. Pois este é o recado que está chegando do plano espiritual. Se os médicos não te ajudam, é porque tu não estás fazendo o quanto deves. Muda-te espiritualmente. E isso vai nos dar o merecimento. Há casos em que, apesar de tratamentos médicos sólidos, firmes, ou até mesmo tratamentos energéticos através da paranormalidade, a cura é temporária. Ela fica apenas numa espécie de congelamento. Fica em stand-by, como se costuma agora dizer na linguagem moderna. E poderá voltar. Se o doente não controlar os seus sentimentos negativos, volta. E, aliás, nós até dizemos isso na própria desobsessão. Podemos fazer N sessões de desobsessão para A, B ou C. Se a pessoa não se modificar, são retirados uns obsessores, ela não se modifica, voltam outros. Porque continua com sentimentos negativos. São chamadas de doenças emocionais, aquelas cujas influências das emoções para o seu surgimento e agravamento é cientificamente comprovada. Doenças emocionais. Principalmente as chamadas doenças de autoimunes. No entanto, vem aumentando o número de pesquisas que comprovam que as emoções têm forte relação com o surgimento, agravo e até mesmo cura de praticamente todas as doenças. Tudo depende de nós. O médico ajuda, o médium ajuda, a oração ajuda, mas tudo vai depender de como nós nos estamos comportando. Vejamos um caso esclarecedor. Ele era um servidor de Jesus, mas um tanto imperfeito, como a maioria de nós. Vivia sempre de mau humor. Reclamava de tudo e de todos. Com tal comportamento, era natural que as antipatias à sua volta se multiplicassem. Por fim, conseguia ser detestado pelos que lhe compartilhavam a vida, a tal ponto que alguns resolveram compor uma espécie de conspiração e formar uma comissão e comparecer ante o superior daquela nobre instituição de que ele fazia parte como servidor de Jesus, pedindo providências. O superior era um homem devotado ao bem, portador de peregrinas virtudes, um homem mesmo bom. Recebeu a comissão em audiência particular e ouviu-lhes as reivindicações, que incluíam, inclusivamente, um pedido de transferência para o colega, o tal religioso complicado. Ninguém o queria na equipe de trabalho. Todos se sentiam mal com as suas constantes reclamações. Reclamava de tudo, de todos. Então queriam que ele fosse enviado a um local distante para uma tarefa qualquer isolada. Mas de uma forma surpreendente, quando concluíram o relato, o superior assegurou-lhes
que ele próprio iria resolver a questão. Ordenou que o religioso fosse colocado ao seu próprio serviço. Ele seria o seu secretário particular. Quando chegou o novo secretário, encarregou-o de uma tarefa especial. Todos os dias, às 7 horas da manhã, ele deveria despertá-lo e informar: Senhor, são 7 horas, o dia está lindo e o café está servido. Na manhã seguinte, pontualmente, pois ele era fiel cumpridor, independentemente de ser protestante, estar sempre protestante por tudo e por nada, mas cumpria os seus deveres. Então, compareceu à frente do superior e informou conforme lhe for ordenado: Senhor, são 7 horas, o dia está lindo e o café está servido. Recebeu como resposta bondosa: Eu sei, meu filho, os anjinhos me contaram. E assim foi no segundo dia, no terceiro e em todos os dias seguintes, só que, ao final de algumas semanas, o mal-humorado já se cansara de ouvir sempre a mesma resposta. Mas, fiel ao seu dever, chegou pela manhã e novamente ele disse: Senhor, são 7 horas, o dia está lindo e o café está servido. A resposta foi a mesma: Eu sei, meu filho, os anjinhos me contaram. Então, com todo o mau humor reprimido naquelas semanas todas, explodiu o secretário: Que anjos mais mentirosos! Saiba Vossa Senhoria que são 9 horas, está chovendo torrencialmente e eu não preparei o café. Então, como se vê, assim não haverá merecimento de cura. E nem esta será possível. Ele não queria de maneira nenhuma curar-se. E a culpa era de quem? Então a culpa, quando estamos doentes, é de quem? É nossa. Este tipo de comportamento deste religioso chama-se distimia, a doença do mau humor, e é muito difícil de ser curada, mesmo com o contacto de pessoas pacientes e otimistas, como era o seu superior. Paciente e otimista, queria tentar ajudá-lo, através inclusivamente de uma resposta muito bondosa, uma resposta paciente. Então, mesmo quando todos ao redor fazem para mostrar a esse enfermo que nem tudo é mau, nem tudo é ruim, nem assim eles optam por se querer modificar. Se por acaso nos revermos neste quadro, busquemos ajuda profissional e repensemos nossas atitudes. Ajustemos as lentes da alma e descobramos quão extraordinário é o mundo em que nos movemos, pleno de cor, de magia e de encanto. É o mundo Terra, o planeta azul. Aceitemo-lo, tratemo-lo o melhor que possamos, a fim de que não nos venhamos a arrepender. Se toda a gente acreditasse na reencarnação, toda a gente era profundamente ecologista. Porque, quase de certeza, nós vamos voltar aqui. Se nós acreditamos na reencarnação, que é o ir e vir constante entre os dois lados da vida, se nós somos almas adstritas ao mundo Terra, à Terra voltaremos. Qual é a Terra que nós vamos encontrar se continuarmos a ser como somos? Qual é a Terra que nós vamos encontrar? Uma Terra muito má para nos receber. Então, se todos acreditassem na reencarnação, ninguém era capaz de agredir a natureza. Ninguém era capaz de tratar mal este mundo de Deus. Porque é Ele que nos vai receber qualquer dia quando voltarmos. E se nós andarmos esbanjando água, se nós andarmos por aí fazendo o aquecimento geral do planeta, nós vamos voltar para um planeta onde vai ser complicado viver. Então vejamos que em tudo há beleza na natureza. Mesmo quando
a lava destruidora do vulcão em erupção engole tudo à sua passagem, mesmo assim, ilumina com belíssimas cores a paisagem. É às vezes uma beleza até assustadora, mas é extraordinariamente bela. Na realidade, então, a doença é um aviso, é uma campainha de alarme. E sempre a doença é uma amiga. Olha o que eu estou a dizer. Curioso. Amiga porquê? Porque ela vai-me obrigar a refletir. Porquê? O que se passa? Então ela está-me a avisar de alguma coisa. Mostra-nos que nos devemos preocupar, sobretudo, com a nossa própria evolução espiritual. Estamos aqui para quê? Porquê é que estamos aqui? Nós estamos aqui para isso mesmo? Para nós evoluirmos espiritualmente? Não é por isso que estamos reencarnados? Não é esse o papel principal da nossa reencarnação? Então, hoje é quase impossível nós ignorarmos a existência do espírito. Não há mais. Não há mais como ignorar isso. As neurociências que já hoje referimos já têm a prova inquestionável da existência de algo inteligente que comanda o corpo. Não querem chamar espírito, a nós não faz diferença nenhuma. Aceitem com o nome que quiserem. Mas algo muito superior ao poder de um corpo físico nos comanda. E isto nós podemos constatar através de efeitos reais, produzidos pela psicologia em contradição com os postulados da biologia. A biologia é demasiado pobre para explicar tantas coisas. Nós esquecemos que o espírito é que comanda a vida. Não é o corpo, é o espírito. Ele, espírito, é a causa de todos os efeitos. E é ele que, através da justa evolução, nos ajudará a conquistar o merecimento da cura. Se não evoluirmos espiritualmente, vai ser muito difícil, ainda que os médicos, por amor, nos tratem, ainda que os médiuns, com grande empenho e dedicação, nos ajudem, se nós não quisermos, não temos como sair. Há almas que querem ser doentes e esses não se conseguem curar. Aquelas almas que nunca estão bem, quase como o religioso que acabava por protestar com tudo. Todos os dias, se for possível, a pessoa até muda a doença. Hoje é um braço, amanhã é uma perna, depois é a cabeça, depois é as costas, depois é qualquer coisa, vai mudando. Dificilmente essas pessoas se curam. Então esforcemo-nos, porque vai ser com o nosso esforço próprio que vamos conquistar o merecimento de nos curarmos. Ou pelo menos atenuarmos os efeitos das doenças que às vezes são tão dolorosos. Façamos a nossa parte e fiquemos certos que Deus, Jesus, os bons espíritos farão a deles. Que Jesus nos abençoe.